Olá pessoal, tudo bom? Aproveitando a aula passada que a gente já tinha criado alguns arquivos e também a gente já tinha aprendido a unir arquivos com o Finder, eu vou dar continuidade agora com a compactação de arquivos e união de arquivos também. Lá a gente aprendeu a unir utilizando o Finder, nessa aula aqui a gente vai aprender utilizando os comandinhos de compactação usando o tar. Na lateral aqui eu deixei já os comandinhos preparados para vocês e o que significa cada uma dessas letras utilizadas nos comandos, para vocês terem uma ideia do que significa cada letra. Bom, já de cara aqui para a gente entender, quando a gente diz que é para criar um arquivo, a gente vai estar colocando aqui a letrinha C na frente, e quando a gente quer extrair o arquivo compactado ou unido, utilizando o X, tá? Então, vou dar aqui um ls aqui no nosso diretório, um ls-la. Veja que ele vai listar aqui pra gente, ó, nossos arquivos aqui. Que tem aqui a aula 2, aula 3, tem aqui o config.doc, arquivo.txt. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir os arquivos. Então eu vim aqui, ó, vou dar um sudo tar tracinho criar tracinho o V para mostrar na nossa tela esse dado. F significa que a gente está compactando arquivos dentro dele, files, e aqui o nome do arquivo. Então a gente vai colocar aqui aula 17, ponto tar, e vai dizer o que a gente quer compactar. No caso aqui eu vou colocar aqui um asterisco ponto txt. Então ele vai pegar todos os nossos txts e vai colocar dentro desse arquivo. Ali ele listou todos os arquivos que ele uniu, não está compactando, tá pessoal? Está unindo. E se a gente dá um LA aqui, ls-la, vocês vão notar aqui que ele criou um arquivo 17 contendo 10 megabytes. Como a gente não está compactando, ele apenas uniu, ele acaba não ficando compactado, porque você vê que os nossos arquivos aqui no montante todos têm 0 KB, tem aqui o doc que tem 24, mas basicamente os arquivos aqui, se tivesse unindo, praticamente não daria nada, ou até o máximo 1K de informação, mas a gente está unindo, o formato tar consome no mínimo 10 MB. Tá? Bom, a gente também pode fazer o que? A gente pode extrair esses arquivos, tá? E como é que a gente extrai esses arquivos? A gente pode extrair dentro de uma pasta, ou pode extrair esses arquivos também no próprio diretório que a gente está, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar um diretório para descompactar esses arquivos. Então vou dar aqui um mkdir aula 17, vou dar aqui um ls-la. Veja que ele criou aqui um diretório em azul aqui, ó, com a coloração azul mostrando que é um diretório, e a gente pode mandar extrair esses arquivos para essa pasta, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com o nosso comandinho e vai mostrar primeiro o conteúdo que tem dentro deles, para a gente verificar que realmente tem conteúdo lá dentro. Sudo tracinho tvf, T é um comandinho para listar, como vocês podem ver lá no topo, tá? Então vou colocar aqui a aula 17.tar, que é o nosso arquivo, e vamos dar um enter. Opa, faltou aqui o comandinho tar aqui na frente. E vamos dar um enter. Veja que ele listou os arquivos que contém lá dentro. Eu vou limpar aqui esses arquivos na nossa tela, ó, sudo rm-rf, a gente aprendeu esses comandinhos na aula passada. E vamos limpar aqui todos os txts que tem na minha pastinha. Vou dar um ls-rga para mostrar para vocês aqui, ó,
que não tem mais nenhum arquivo oculto nem nada aqui dentro contendo txt, como vocês podem ver. Então tá aí bonitão nossos arquivos. Então a gente pode agora mandar extrair esses arquivos. Então se a gente antes tinha compactado, no caso criado, né, a gente não compactou, a gente só uniu, a gente vai colocar o tar. Qual que é o comandinho para extrair? É o x. A gente pode colocar o comandinho v, que a gente quer mostrar isso na tela, e o que a gente quer descompactar aqui, que é os arquivos. A gente pode indicar aqui o nome do nosso arquivo, que é aula 17.tar, tá? A gente pode dizer um "-c" aqui, não, pode ser aqui mesmo, a gente não precisa indicar um caminho, já que a gente quer só descompactar nessa pasta aqui que a gente já está. A gente simplesmente vai dar um enter. Veja que ele listou ali o que ele fez. Vamos dar aqui um ls-lga e veja que os nossos arquivos voltaram aqui para nossa pastinha, ó, os arquivos text. Eu posso também mandar extrair esses arquivos numa pastinha específica. Vou utilizar o C e vamos colocar aqui o aula 17 e vou dar um enter. Vou dar um cd aula 17 e vou mostrar aqui para vocês que os arquivos foram parar lá na pastinha aula 17. Vou voltar uma pastinha, listar aqui para vocês de novo. Bom, como a gente pode ver, por padrão ele está gastando 10 MB para compactar. Na outra vez é para unir, na verdade, né? Na outra vez aqui tem os outros documentos que a gente tinha unido com o documento com find, você viu que também deu o mesmo tamanho, ou seja, por padrão, o mínimo que ele vai gastar é 10 MB, tá? Sem compactar, no caso ele só está unindo. Como é que a gente compacta arquivo então? Tá? Vou colocar aqui sudo, vou colocar aqui o comandinho tar, estou com um espaço demais aqui, tar, c de criar arquivo, tá? Vamos colocar aqui v, que a gente quer visualizar o que está acontecendo. E se a gente quiser usar o gzip, a gente vai colocar aqui a letrinha z. Então compacta, mostra o que está acontecendo e utiliza o gzip para fazer isso. A gente vai colocar o nome do nosso arquivo, pode ser aula 17.tar.gz. A gente sempre coloca o nome do formato para a pessoa do outro lado, quando for descompactar, entender o que está acontecendo, tá? Então a gente, o que está acontecendo não, é o que ela vai precisar utilizar para descompactar esses arquivos depois. Tá? Então coloquei ali o .txt para compactar todos os arquivos. A gente tinha um arquivo aqui, o .tar, agora a gente vai ter um tar.gz. Então vou dar enter. Deixa eu ver aqui o que faltou. Faltou file aqui na frente. A gente está compactando arquivos, então faltou a letrinha F aqui e vou dar enter. Veja que ele listou os arquivos que ele compactou. Vou dar aqui um ls-lga para vocês e vai mostrar aqui agora, ó, como a gente compactou de 10 MB, caiu agora para 188K o tamanho do arquivo. Então diminuiu o tamanho do arquivo de forma bem expressiva. Tá? Existe também como a gente compactar esses mesmos arquivos que a gente está utilizando aqui, ó, que a gente compactou usando o gzip. Você pode trocar aqui também pela letra J aqui, que é para utilizar o que? O BZ. Então aqui no final aqui, ó, você tem que mudar o tipo da zipagem. Vamos colocar aqui o BZ. Cadê aqui? Opa, BZ2. Vou dar um enter. Veja que ele compactou do mesmo jeito que o outro comando, tá? Vou dar um ls-lga aqui para vocês. E veja que criou aqui o BZ2 e o GZ. Só que o BZ2 aqui vocês podem notar que ficou bem maior o tamanho do arquivo, tá? Não sei a diferença dos dois em termos de tipo de arquivo, se um compacta mais se você estiver compactando arquivos estruturais, ou se o outro compacta mais utilizando texto. Não sei a técnica que cada um utiliza, mas vocês podem depois estar testando aí, zipando imagens,
zipando texto, zipando arquivos físicos do sistema operacional e testar qual que é o melhor que se encaixa aí para vocês estarem utilizando. Assim como a gente tinha utilizado aqui, ó, esse comandinho do C para criar, a gente pode trocar essa última letra aqui atrás para extrair, tá? Então vou pegar aquele comandinho que limpar, que a gente estava utilizando aqui para limpar, e vou mandar limpar de novo aqui, ó. Peraí, cadê aqui na minha listagem? Tá aqui, ó. Vou mandar limpar. Vou acionar o nosso comandinho de novo aqui para listar arquivos. Veja que sumiu nossos txts. E eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar esse mesmo comando que a gente utilizou para compactar, ó, esse BZ, e vou trocar a última letrinha aqui, ó, por um X, que é de extrair, tá? E vou dar um Enter, tirando aqui na verdade o último pedaço aqui. Olha lá, ele extraiu os arquivos. Eu vou estar digitando aqui o LGA de novo. Veja que extraiu aqui os arquivos TXT de novo pra gente. Eu vou estar fazendo a mesma coisa de novo agora, de limpar os arquivos que a gente estava mexendo anteriormente. Vou dar um LGA aqui de novo para mostrar que sumiu. E vou repetir aquele comandinho que a gente tinha extraído com BZ, né? A gente vai agora extrair ele com o GZ. Então o gzip é a letrinha Z que a gente vai utilizar. E a gente vai indicar aqui o arquivo agora, que é o GZ que a gente quer utilizar para descompactar. Vou dar um Enter, tá? Vamos dar aqui um ls-lga e vai listar lá para a gente os arquivos de novo. Todos eles vocês podem colocar a letrinha, o "-c" maiúsculo e o diretório, para também descompactar numa pasta que você quiser também, tá? Eu não lembro se esse comando ele já cria pasta ou não, mas a gente pode testar aqui, ó, dando um "-c", e vou colocar aqui o nome de uma outra pasta aqui, ó. Vamos colocar aqui o nome da pasta como aula 17B aqui, e vamos dar um Enter. Ele não localizou o diretório, então tem que ter o diretório criado. mkdir, daqui sudo mkdir aula 17b. Criou. Agora a gente repete aquele comandinho e veja que ele extraiu para lá. Vamos dar um cd aula 17b e listar aqui os arquivos. Veja que os arquivos estão lá dentro. Então a gente viu aí como juntar arquivos, ou seja, não está compactando arquivos, só está juntando, que é o .tar. A gente viu como compactar usando gzip, que é o gz, tar.gz. Também vimos aí a compactação também com bzip2, né, que é o tar.b2. Aprendemos a extrair também esses arquivos, tanto do gzip como do bz2, né, tanto em pasta como na pasta atual também, tá? E vimos aí também a diferença de tamanho utilizando um formato e outro também. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula.